Um defeito de cor. Capítulo 3, continuação. Mudanças. No domingo seguinte ao encontro com o Agontimé, saí com a Felicidade e fomos encontrar o Belchior na nascente, onde os amigos dele já nos esperavam, com cachaça, mandioca cozida, bananas e liamba. Passamos um dia feliz. E fiquei mais feliz ainda porque vi que meus peitos estavam mais crescidos e uma penugem começava a surgir na minha racha, sinal de que logo viraria mulher, talvez graças à fertilidade concedida pela Oxum. A Felicidade disse que tinha virado mulher aos 11 anos, e eu já estava com quase 12. Lembro que não gostava mais do corpo de menina e queria ter peitos grandes, como os de Iemanjá, e racha grande, como a de Oxum. A Felicidade também tinha, e ela disse que logo se deitaria com o Belchior, assim que eles deixassem de ser irmãos de santo. Ele tinha conversado com os mussurumins e ia virar um deles, para que pudessem se casar. Contei a ela que tinha viajado com alguns mussurumins, e que eles se casavam com muitas mulheres, com quantas pudessem sustentar, como também acontecia com muitos homens em África, de todas as crenças. Ela comentou que no Brasil isto não acontecia, que podia até acontecer, mas não era comum, não que soubesse, e com o Belchior não seria assim. Ele ia virar mussurumim só para que pudessem ficar juntos, já que, como filhos de Oxóssi, não podiam. Talvez a Felicidade também se convertesse, ainda não sabia se seria preciso. O Belchior tinha ficado de perguntar aos mussurumins. Eu pedi a ela que falasse com o Belchior para que ele me apresentasse aos mussurumins, e ela respondeu que não podia, que eles não falavam com mulher alguma que não fosse a deles, só com homens. Mas eu não era mulher de ninguém, nem filha de ninguém, nem mãe de ninguém, e, sendo assim, eles podiam falar comigo. Não sei se Belchior chegou a comentar alguma coisa, mas a partir daquele dia eu sempre dava um jeito de passar pelos mussurumins quando estávamos todos reunidos no terreiro depois do trabalho, e cumprimentava dizendo salam aleco. No início, eles baixavam a cabeça e não respondiam, até que resolvi inventar que tinha um recado do Fatumbi. Eles me olharam e avisei que não precisavam se preocupar, que não tinham que pedir permissão a ninguém para falar comigo, porque ninguém era responsável por mim. Então, um deles perguntou como eu conhecia o Fatumbi, e contei sobre as aulas, para depois me desculpar e dizer que não havia recado algum, que aquela tinha sido a forma que encontrara para que falassem comigo. Eles sorriram e disseram que se chamavam Talib e Erasto, e desde então respondiam ao meu cumprimento sempre que passavam por mim, deixando surpresas às outras pessoas, com as quais quase não conversavam. Comigo também não conversavam, mas já me contentava com um cumprimento e admirava o jeito deles, sempre com a respeitável de quem não aceitava ser escravo e apenas viviam a situação como uma circunstância, uma fase, talvez até como um sacrifício a ser recompensado por Alá. Certo dia, o senhor José Carlos apareceu na fundição acompanhado do novo capataz, o Cipriano, um mulato alto, forte e bem novo, que ele contratara na cidade. Parecia ser apenas uma visita de rotina, como todas as outras, mas ele ficou me olhando de uma maneira muito estranha. No fim da tarde, o Cipriano foi ter comigo, dizendo que na manhã seguinte eu iria para o engenho e não para o baleeiro. À noite, na baia, comemoramos a notícia, pois a Felicidade, a Rosamina, a Inácia, a Liberata e a Policarpa também trabalhavam lá, e eu era a única que ficava separada delas durante o dia. A sensação de estar entre amigos era boa, diminuindo a saudade e a vontade de estar em família. A Liberata tinha outro bom motivo para comemorar, pois no domingo que eu tinha passado em São Salvador, ao visitar a Verenciana e o recém-nascido, ela ficou sabendo que o senhor José Carlos tinha aparecido por lá e prometido dar a carta de alforria para ela também, para que pudesse cuidar da filha e do neto caso a nega Florinda viesse a faltar, e que talvez alugasse para elas um espaço em uma loja,
Loja era uma casa ou um porão de casa, tipo cortiço, onde várias pessoas dividiam um mesmo espaço, na maioria pretos libertos ou de ganho. Em São Salvador. A Liberata disse que só acreditaria quando tivesse as cartas nas mãos, mas que mesmo assim já era alguma esperança. O engenho estava começando a se preparar para receber a cana, o que sempre era motivo de comemoração na Casa Grande e na senzala. Todos comentaram que naquele ano a festa seria ainda maior, porque a do ano anterior não tinha acontecido. Foi na época em que a sinhá Filipa estava acamada, já botando sangue, e o senhor José Carlos achou que não tinha motivo para alegrias. Só aproveitou a presença do padre Notório para que ele benzesse a moenda, e mais nada. A Rosamina comentou que nunca mais houve festa como no tempo do pai do senhor José Carlos, quando o engenho era maior e precisava de quase o dobro de pretos para mantê-lo funcionando. Ela contou que tinha ouvido dizer que chegariam mais alguns, compra nova, porque na época da moenda havia muito trabalho para pouca gente, pois os mortos e inválidos não eram substituídos. Perguntei se havia muita morte entre os escravos do engenho, e a Liberata respondeu que na nossa fazenda nem tanto, pois o senhor nem era dos piores. Ele até nos alimentava bem e dava folga aos domingos, feriados e dias santos. Mas na grande maioria das fazendas, os senhores distribuíam apenas uma refeição por dia, se tanto, e os pretos tinham que aproveitar os dias de folga para tirarem o sustento, para arrumar um jeito de pelo menos se alimentarem o suficiente para trabalhar. Faziam isso plantando em um pedaço de terra ameado com o dono, colhendo para consumo próprio ou para vender nas feiras das cidades, onde também podiam vender o fruto de outras habilidades que tinham, como bordar, tecer cestos, chapéus e utensílios de palha. Nessas fazendas não se vivia mais do que 10, quando muito 15 anos de trabalho, durante os quais os donos tiravam o máximo dos escravos, para valer o investimento. Nós, na fazenda do Amparo, onde as condições de vida eram melhores, podíamos durar muito mais do que isso, como a Iaiá Belarmina, que se gabava de ter mais de 100 anos. Ela era chamada de Iaiá por causa do respeito que todos tinham por ela, que tinha servido à avó do senhor José Carlos e ajudado na criação da mãe dele, e que, até por isso, o chamava de senhorzinho. Ela e outros pretos do tempo em que o senhor era criança. Na parte da fazenda que chamavam de engenho, havia muitas outras coisas, algumas abandonadas, é verdade, pois eram do tempo do pai do senhor José Carlos, que não tinha conseguido passar para o filho o gosto pelo trabalho e pelo lugar. Mas a fazenda se mantinha quase que sozinha, principalmente no trato dos escravos. Perto da fundição havia um telheiro onde salgavam peixe e armazenavam mariscos, que comíamos junto com o feijão e, às vezes, o arroz comprados na capital, que ficavam no paiol, onde também eram guardados o milho e a mandioca, colhidos na fazenda durante quase o ano inteiro. A mandioca era plantada nos corredores deixados para facilitar a colheita da cana. Depois de arrancada da terra, ela era descascada e ralada, e a massa grossa que se obtinha era colocada dentro de sacos feitos de palha, que ficavam pendurados sobre os imensos tachos. Com o passar dos dias, a massa soltava um caldo de cheiro quase insuportável de tão pestilento, que era deixado apurando até o ponto certo de fazer goma e carimã. O que sobrava dentro dos sacos era espalhado sobre enormes alguidares de barro, para ser torrado enquanto era mexido e remexido, com um rodo, para secar e torrar por igual, resultando na farinha que comíamos em quase todas as refeições. Para além da plantação de cana e mandioca, seguindo em direção ao interior da ilha, havia uma roça de algodão, que produzia quase o suficiente para as nossas roupas de trabalho. O algodão era transformado em fios, que podiam ou não ser tingidos de azul com anil, que também se plantava lá mesmo, e com os fios produziam-se tecidos em 3 teares, que ficavam em um barracão.
ao lado da casa do engenho, onde trabalhavam algumas costureiras. Ou seja, não dávamos quase despesa alguma ao nosso dono e rendíamos muito, fazendo tudo aquilo funcionar em troca de lugar para dormir em uma baia e de comida que, aliás, era plantada, colhida, pescada, criada e feita por nós. A botada. O engenho foi preparado para começar a moer em uma segunda-feira, e na semana anterior não tivemos folga. Alguns feixes de cana foram cortados. Foi providenciada lenha para 4 ou 5 dias de trabalho, e todas as instalações do engenho ficaram como novas, limpas, areadas, untadas, prontas para o início da moagem. Até mesmo o gado recebeu tratamento especial para ficar limpo e lustroso, livre dos carrapatos e de outros bichos que cresciam no couro duro. No sábado à tarde, já estava tudo pronto quando o Sr. José Carlos, o capataz e os empregados apareceram para a vistoria, acompanhados de mais 2 homens vestidos igual ao senhor. Na noite anterior, a Esméria tinha dado uma escapada até a senzala, com a desculpa de apanhar algumas ervas de tempero na roça, e contou que a casa grande estava cheia de visitas da capital, até um casal que parecia do estrangeiro, pela fala enrolada que quase ninguém entendia. Eles tinham chegado junto com o padre Notório, sem o seminarista Gabriel. Fiquei feliz com a notícia de que era possível que até a sinhazinha Maria Clara aparecesse. Desde a partida, logo após a perda do último filho da sinhá, ela não tinha mais retornado à fazenda. Sabíamos dela pelo Sr. José Carlos, que ia algumas vezes lá visitá-la e comentava alguma coisa com a Esméria ou a Antônia, que contavam. Ele dizia que a sinhazinha já era uma moça e que estava até pensando em arrumar casamento para ela, pois seria muito bom se casasse logo ao deixar o colégio. Seria bom revê-la, e eu também torcia para que o Fatumbi fosse chamado, e, quem sabe, até me levasse novos livros ou mais papel. No domingo, fomos acordados ainda mais cedo que de costume e vestimos as fardas novas que tinham acabado de distribuir. Quando o sol nasceu, já estávamos todos no terreno, em frente ao engenho, esperando a comitiva da Casa Grande chegar para que fosse realizada uma missa ao ar livre. Às 6 da manhã, o altar foi montado à sombra de 3 enormes mangueiras, sobre uma base de madeira coberta com tapetes, que eu me lembrava de ter visto no corredor da Casa Grande. Sobre eles foi colocada a mesa que ficava na biblioteca, coberta com uma toalha branca de renda que a sinhá Ana Filipa só usava quando recebia visitas, e enfeitava com vasos de flores, mais os paramentos necessários para a missa. A comitiva chegou assim que os primeiros raios de sol começaram a bater na coroa de folhas secas e amareladas da plantação de cana. Na frente estava o padre Notório, usando uma bonita batina castanha, com ricos bordados em dourado, representando cachos de uvas, cálices, ramos de trigo e pão. Ele puxava a ladainha com a mão direita apoiada sobre uma bíblia, que segurava com a esquerda, e estava acompanhado de 2 meninos vestidos com batinas brancas. Um deles balançava um incensório, que ia deixando o pequeno cortejo envolto em uma névoa como as que cobriam a ilha de vez em quando, antes do amanhecer, dando ao grupo ares de aparição. Atrás dos meninos caminhava o Sr. José Carlos, segurando o chapéu de encontro ao peito e de braço dado com a sinhá Ana Filipa, que tinha um rosário de pérolas entre os dedos e a cabeça coberta por um véu preto. Os 2 eram seguidos por 4 homens, sendo que 2 deles estavam acompanhados pelas esposas e pelos filhos, todos vestidos como se fossem a uma grande festa. Nem a sinhazinha, nem o Fatumbi estavam entre eles, somente os pretos da Casa Grande fechando o cortejo e vestindo suas fardas cor de vinho, seguidos por outros pretos que eu não conhecia, os escravos das visitas, também vestindo bonitas fardas. Eram tantos que por eles eu teria imaginado que o número de brancos fosse pelo menos o dobro.
Os pretos carregavam toda sorte de objetos para garantir o conforto de seus senhores, como os bancos para se sentarem ao lado do altar, as almofadas e os tapetes para se ajoelharem sem sujar as roupas ou machucar os joelhos, os guarda-chuvas, caso o sol começasse a esquentar muito e atravessasse a copa das mangueiras, e os leques para espantar o calor. A missa foi dita em latim. Todos nós prestávamos mais atenção nas visitas e nos seus pretos do que naquele falatório todo, pois, além de não ser sobre a nossa fé, ainda era professado em uma língua da qual nada entendíamos. Aquilo parecia não ter fim, principalmente porque também estávamos pensando no almoço mais caprichado e na festa, que aconteceria depois. Quando o Padre Nautório finalmente acabou de dizer a missa, falou algumas palavras em português para que nós entendêssemos sobre a felicidade em que estavam no céu o nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora e todos os santos e anjos por terem na terra almas generosas e devotas, como as do Sr. José Carlos e da Sinhá Ana Filipa, e que muitos deveríamos agradecer e rezar todos os dias pela boa sorte de estarmos sob a guarda deles, e responsáveis que éramos em seguir a fé católica por nossa conta própria. Depois, o Sr. José Carlos agradeceu a presença do padre e dos outros amigos, perguntando então se a Sinhá Ana Filipa queria dizer alguma coisa. Ela disse que queria rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, em português, para que pudéssemos acompanhá-la. Novos católicos, ainda não sabedores do latim, que era a verdadeira língua da fé. Os que sabiam, rezaram. Os que não sabiam, movimentaram a boca dizendo qualquer coisa, com medo de reprimenda e para que aquilo acabasse o mais rápido possível. O senhor então pediu que o seguíssemos até o engenho e deu o braço à Sinhá Ana Filipa, abrindo o cortejo. Com seu risope, o Padre Nautório traçava cruzes no ar enquanto jogava água benta por todo o caminho, tendo antes jogado na direção da plantação de cana, considerando-a toda benzida. Nós entrávamos na frente do padre, para sermos benzidos também, mesmo não professando a religião dele, mas acreditando que aquela água pelo qual tinham tanto respeito não poderia nos fazer mal. A Sinhá e o senhor estavam contentes, imaginando presenciar uma verdadeira manifestação de fé, a conversão e a salvação de seus pretos, todos parecendo civilizados em fardas limpas e novas, impressionando as visitas. Enquanto o Padre Nautório aspergia as moendas dentro do barracão do engenho, alguns pretos buscavam as canas preparadas para inaugurar a botada, como era chamado o primeiro dia de moagem. A botada era feita com as canas mais bonitas, graúdas e suculentas, amarradas com laços de fita corrida, e cada convidado recebeu um feixe. Empurrado pelo Sr. José Carlos, o primeiro feixe desapareceu entre os dois rolos de metal que giravam lado a lado, muito próximos, movidos pela força de 2 pares de cavalos que puxavam o cabo de tração, fazendo jorrar o caldo de cana. Nós aplaudimos e, um a um, os convidados repetiram o gesto do senhor antes de voltarem para a casa grande, para a festa que esperava por eles. O Cipriano e os empregados soltaram rojões do lado de fora do barracão, anunciando que a nossa festa também ia começar. A Esméria parou do outro lado e contou que tinha passado 3 dias fazendo os mais variados tipos de quitandas e refeições, das que estavam no livro de receitas da Sinhá. Tinha até louça nova para impressionar, segundo disse a Sinhá, toda do estrangeiro. O dia também reservou boas surpresas para nós. Foi todo dedicado à festa, porque, na verdade, o engenho só começaria a trabalhar para valer na manhã seguinte. A primeira refeição que recebemos tinha até pão, luxo reservado apenas para a casa grande. Nas outras 2 refeições, além de feijão, arroz e farinha, ainda tinha carne verde, de vaca e de porco, e não de peixe ou de baleia moqueada,
como de costume. Mas todos gostaram foi da cachaça, distribuída com fartura, e dos batuques, liberados desde que não atrapalhassem os festejos na casa grande. Mais tarde, quando havia canto e dança, um dos convidados do senhor apareceu no terreiro, acompanhado de 3 pretos fortes e vistosos, que ficaram ao lado dele durante todo o tempo em que esteve nos desenhando. O branco ficou observando durante horas e passando o que via para enormes folhas de papel estendidas à sua frente, presas a um cavalete de madeira. Alguns dos homens do Cipriano, o novo capataz, ficaram de guarda, armados, sérios. Mas logo também estavam bebendo e conversando animadamente entre eles, achando que um dia de festa não era um dia bom para se tramar uma fuga. Músicas de África e os sons dos instrumentos, improvisados com troncos de árvores e cordas, sementes, búzios e mesmo pedras e areia, fizeram com que eu me lembrasse de muitas coisas, principalmente das festas na casa da titi Laiô e na casa de Cômodos, onde eu tinha me mudado com a minha avó e com a Taiô, com a presença do homem que dizia oriquis. Perguntei a Rosamina se alguém ali dizia oriquis, e ela me apresentou Claudino, um dos mais antigos escravos da fazenda, que tecia palha como ninguém. O Claudino disse que eu mesmo podia falar com meus oriquis, se quisesse, pois um oriqui é, acima de tudo, uma reza feita com o coração. Não o tipo de reza que os brancos nos faziam repetir, mesmo que não sentíssemos ou entendêssemos o que estava sendo dito, porque muitas vezes o escravo era obrigado a aprender o Pai Nosso e a Ave Maria antes mesmo de aprender a falar português. Um oriqui é uma oração dita com sentimento, uma oração feita na hora, não só palavras bonitas, mas sentimentos bonitos, e que às vezes nem saem do jeito que deveriam sair, na hora em que a gente quer, mas somente na hora em que eles, os oriquis, querem. O Claudino também disse que um oriqui pode ser feito para qualquer coisa ou pessoa que despertem bons sentimentos, como bondade, alegria, amor, fé, paz, respeito ou compreensão. Coisas que podemos sentir tanto pelos nossos orixás, pelos nossos heróis, pelos animais, pela vida e até mesmo pelos espíritos das plantas, do vento, do sol, da terra, da lua e das estrelas. Tudo é motivo para um oriqui. Devemos praticar bastante, mas sempre com o coração, nunca só com a razão, porque somente as palavras vindas do coração sabem orar. Prometi a mim mesma que tentaria, mas nunca o fiz com verdade.